né, para um povo endividado, você fazer essa simplificação, né? Você só pega e cria mais dificuldade. Porque imagina você tem 3 cartões de crédito. Ao invés de você receber 3 faturas, eles unificam tudo em uma só. Aí você não paga nada, você fica sem crédito nenhum. Você não pode nem escolher, né, fazer seu malabarismo, porque o brasileiro é um artista, antes de tudo, ele é um artista. Né? Agora, aquele dado dos varejistas que o Alan trouxe aqui, né? Vou colocar aqui para vocês, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer na minha vida. Eu não tenho empresa, eu só vou no mercado, vejo que está tudo mais caro todo dia que eu volto lá. Parece na época do Sarney, que eu ia de manhã, voltava, o preço era outro. A pessoa quer saber em casa, vai aumentar no meu bolso? Eu vou sentir no bolso? Bom, a Associação Brasileira de Supermercados estima que o preço da cesta básica teria um aumento de 60% caso o texto da reforma tributária fosse aprovado do jeito que está. Segundo a Abras, apenas Sergipe, com menos 19,5%, e Roraima, com menos 7,6%, teriam menos tributos sobre a cesta básica. Já o Paraná teria o maior aumento, com mais de 160%. Para o secretário especial da reforma tributária, o Bernardo Api, os dados, eles são superestimados, já que não consideram todos os efeitos da proposta. E é isso que eu acho complicado. Por que não vai ter, Alan Gani? Como é que é a explicação? Do Bernardo Api. Eu tenho um reparo. O Bernardo Api defendeu o texto ontem durante uma reunião da Comissão Temática de Assuntos Econômicos do Conselhão. O secretário disse que o impacto de 60% sobre a cesta básica não vai acontecer porque o Ministério da Fazenda, ele deve divulgar cálculos, ou seja, ele não vê os números ainda. E ainda ele falou que esses efeitos projetados pela Associação dos Varejistas, né, ela não leva em conta as benesses de crescimento econômico que a reforma vai trazer. É isso mesmo. Mas aí eu me pergunto como? É tudo exercício de futurologia. Então, eles pegam o DeLorean e vão pro futuro, né? O McFly, olha só o que aconteceu aqui no futuro, né? Tá certo? Ó, reforma tributária foi um sucesso. Aí volta com o DeLorean e conta o que aconteceu. É tudo exercício de futurologia. Você tem que ser a gente não tem para dar uma resposta dessa. E os 12,5? A gente não tem número. Eu até entendo a argumentação do Bernardo Api. Ele, assim, para quem acompanha esse debate há muito tempo, ele foi e é um dos técnicos que mais avançaram nessa discussão no Brasil, com o Centro de Cidadania Fiscal. Ele é um cara que, entende muito do riscado, ele sabe o que ele está fazendo. Dito isso, não dá para você vir para um debate público de tamanho impacto, com um argumento que, mesmo eu entendendo o argumento, de fato, a reforma tributária ao médio e longo prazo vai ter efeitos econômicos muito positivos pela simplificação e pela melhor alocação dos recursos e da eficiência, mas não dá para vir sem pelo menos uma planilhinha. Sem transparência. Mas, Daniel, eu quero lembrar. Eu concordo, uma simplificação tributária pode trazer esse crescimento econômico. Mas o meu ponto essa reforma tributária, do jeito que ela foi desenhada, será que vai trazer o crescimento econômico? Qual crescimento econômico pode? Porque se a indústria do Brasil é pífia, se o Estado e o município vão ter menos recurso para asfaltar, para dar segurança, que você vai pôr uma fábrica de uma empresa de tecnologia e não vai ter segurança pública, o que vai acontecer? Você não vai asfaltar, você não vai ter escoamento. Quem é que vai querer fazer o escoamento disso? Tá tudo pelo rodoviário. Hoje nosso sistema é super caótico. E de fato, acho que mesmo assim, sendo uma medida que vai redesenhar o Pacto Federativo Brasileiro de uma forma muito desfavorável a estados e municípios, mesmo sendo uma proposta que prejudica muito estados e municípios, ainda assim, a gente tem um sistema tão ruim, tão complexo. Hoje em dia, por exemplo, é impossível você fazer abertura comercial.
que é fundamental para a gente, de fato, avançar na nossa economia. Nossa economia é uma das mais fechadas do mundo. Então, a gente só vai conseguir se a gente simplificar a tributação. E isso é um passo positivo. Agora, se o governo vai querer abrir a economia ou não, é outra história. Ou seja, tem possibilidades de, de fato, ter crescimento econômico. Mas, como eu disse, tem que ter um embasamento técnico muito mais bem feito. A simplificação pode ter um efeito no crescimento econômico? Pode. Agora, você tem lá a curva de Laffer, Romer, um estudo que fizeram. Em português, só em... Não, o nome dos autores, a curva de Laffer. Do Romer e Romer. Romer, eles refizeram, né, a teoria do Laffer e fizeram um estudo empírico para os Estados Unidos. Aí chegaram lá em 33%. Empírico, para mim, é a dança da Grécia. Aquele estudo pegou dados e avaliou. 33%. Fizeram com os numerozinhos. Os numerozinhos. Aí... replicaram para o Brasil esse estudo. A RBE foi lá, 2 autores, não lembro o nome, chegou mais ou menos em 33 também. Certo. Tá? Se ocorrer... A nossa carga tributária, Davi, 34, é isso? 33,7. Tá aí, 34. Se ocorrer por baixo 3 pontos percentuais, vai para por baixo, 37. Tudo bem, vai ter uma simplificação, mas você vai ter um aumento de carga tributária. A partir do ponto de 33, você começa a aumentar imposto, começa a reduzir a arrecadação, a atividade econômica. Por quê? Porque o imposto é tão alto que eu falo, para que eu vou produzir tanto para dar pro meu sócio? A retribuição do imposto é tão exuberante, né? Maravilhoso. A gente recebe tanto de volta, Estado, né? Do Estado, como dizia essa de Queiroz, no texto que eu abri aqui. Agora, uma pergunta é a seguinte, essa forma... se passa, isso não vai incentivar, por exemplo, estados e municípios a privatizarem serviços públicos e também a fazerem concessões de estradas e etc. Não é uma tendência de tentar empurrar tudo para a iniciativa privada para que o estado e o município tenham um caixa certo? Eu não sei se isso é uma tendência, porque já deveria ser mais feito isso. Né? Os estados deveriam fazer mais concessões rodoviárias, enfim, não precisa nem defender muito o case de privatização, porque a gente, enfim, tem inúmeros estudos que mostram o quanto melhora a qualidade do serviço, diminui custos e por aí vai. Né? Então, assim, eu não sei se isso, no final de contas, vai ser um grande impacto. Pra isso. Agora, um ponto que eu acho que seria uma emenda muito importante nesse projeto se no resultado final a alíquota total passar daquela que é atual hoje, deveria ser feito ajustes para baixo dos federais. Dos impostos federais. Algo nessa linha, para compensar, não deixar subir a carga tributária e tal. Mas no meu queijo não. Queijo não. Como é que é aquele ditado que você sempre fala? Pirão... farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o pensamento do Haddad ali, né? Não, mas na verdade agora sim, farinha pouca, minha lagosta primeiro. E tem mais pegadinha aí nesse negócio. Tem pegadinha? Tem mais, né? Mais, né? Já tá parecendo a noite do FGTS. Não, tem mais pegadinha. Qual e o é a ITCD? pegadinha? Vocês já viram o que eles vão fazer com o ITCD? O Imposto sobre Transmissão, causa morte e doações, né? ITCMD. ITCMD. Vão tornar ele progressivo, obrigatoriamente. Continua sendo estadual, mas vai ser progressivo. E a propostinha é de que essa alíquota fique em 20%. Hoje o teto é 8%. Tem ninguém falando disso. Quer dizer, você vai deixar a tua herança lá para os teus filhos? O Estado vai, pera aí, 20% eu sou seu herdeiro, amigo. 20% me dá aqui. E não é só já te tributei a vida inteira. Um monte de na gente morte fala ainda assim. leva... Você sabe que tem. Você sabe que tem. Não pode nem morrer. Não, você tem que morrer. Tem um argumento muito fácil. Tem um argumento, pode deixar, fica tranquilo. Nós damos um jeito. Tem um argumento que o pessoal usa, que é o seguinte: mas herdeiro tem que pagar porque o herdeiro não produz. Mas isso aqui, gente, vai afetar o mais pobre. Porque o milhaça, que vai herdar a holding, ele tem dinheiro para pagar upfront e receber. Sim. Agora, e o patrimônio nem tá no Brasil. Você tem uma casinha. Tem estrutura. Aí você tem uma casinha. Claro. Sabe? Você cuida do teu pai e da tua mãe, tem a casinha deles, morreram os dois, a casinha vale 200 mil, senhores. Se você não tiver 40 conto, você não vai pegar essa casinha. Pega não. Ou para você pegar, você tem que vender a casa, pagar o imposto
e ficar com a diferença e ficar sem casa. É isso aí. É isso aí. Isso é perverso pra caramba. E até vender, você tem que fazer um inventário. Pagar advogado, pagar a custa de processo. Ó a demora que... Enquanto isso, você vai pagando imposto, porque o IPTU vai continuar vindo, luz, gás... Qual que vai ser essa curva também de progressividade. Progressividade, isso é importante. Mas outra pegadinha. As holdings estão nas offshores. Exato. Estão aqui, Quem tem dinheiro de verdade não vai tem impactar o rico. É uma engenharia financeira super. É igual o amor. É igual o amor, né? O amor é democracia, né? Ele não quer significar isso aí. É muito cruel. O que eu estou vendo aqui, eu estou ficando bastante preocupado. Gente, mas é muito. Mas é preocupante. Mas é muito. Quer outra pegadinha para terminar? O rol de pegadinhas? Vai lá. Ó, pegadinha do ICMS. Vai falando. ICMS. Como é que é o negócio? Não, a pegadinha é... Ha! ICMS. As empresas, por exemplo, que exportam, acumulam... Como é que é? Vamos lá. As empresas que exportam acumulam crédito ICMS. Via de regra, porque o Estado não devolve, né? O Estado do Brasil não devolve. O Estado está exportando, o crédito vai sendo acumulado. Deveria ter sido devolvido, mas o Estado não devolve. Olha o projeto. Quando virar a chave e o ICMS acabar e virar esse IBS, né? Você tem crédito acumulado? Tenho. Tem sim. Tem sim, senhor. Como é que você vai me pagar em 20 anos? Nossa. Como? Em 20 Imprecatório. anos. Carência de 20 anos. Carência no mínimo em 20 anos. E atualizado pelo quê? Selic? Não, IPCA. Um outro ponto assim, que aí eu vou vender um pouco do que eu tenho lutado nos últimos anos, né? Como deputado estadual, eu aprovei o ICMS educacional, que basicamente é uma parte do ICMS, esse grande imposto estadual... Aí acabou, o que você aprovou, acabou também. Depende, porque isso vai ser visto no Conselho Federativo. Deus mas qual que é o ponto? Não, tem uma chance de passar isso para todos os estados. Qual que é o ponto? A parte desse imposto estadual, do ICMS, que é repassada para os municípios, uma parte, a partir desse ano, a partir do ano que vem, vai ser repassada com base em desempenho educacional. Ou seja, quanto que as cidades conseguem melhorar em aprendizagem de português, matemática dos alunos, quanto eles conseguirem reduzir o abandono escolar, vai determinar o quanto eles vão receber de ICMS lá no fim do ano, e pode ser mais, pode ser menos, e eles competem entre si. Ou seja, coloca uma competição entre todo mundo e todo mundo focar de fato a melhorar a educação. Eu sinto não ver nesse projeto uma cláusula que já coloque como um dos possíveis critérios de repasse entre entes federativos, estados e municípios, critérios de desempenho educacional. Não, porque o que me parece é o estado que tiver com pior desempenho em tudo vai ser o que vai receber mais. Exatamente. Que é uma maneira muito perversa de se repassar recursos. Isso. Então, esse é o ponto... Todos esses problemas que a gente está listando são pontos que a gente tem que ficar atento no debate e defender. Sim. Esse é um que eu vou defender assim com unhas e dentes. E esse raciocínio de você dar o recurso para aquele estado, né, que está pior em tudo, não significa que você está reduzindo a pobreza. Exatamente. Porque você não está tirando as pessoas da pobreza. Não está gerando riqueza, né? Não está gerando riqueza. Exato. Você está dando dinheiro para os cofres daquele estado fazer a sua política, fazer o que tem que fazer, mas você não quer dizer que você vai repartir na sociedade, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, não. Por um outro lado, tem um efeito positivo na redução da pobreza, porque fazer negócios no país fica menos imprevisível e a alocação de recursos de investimentos vai ser mais bem feita, consequentemente, no efeito macro, gerando mais empregos e por aí vai. Então, assim, isso tem um efeito positivo. Nesse ponto, por enquanto, a gente só tem o efeito cascata. É só o efeito cascata. Mas tem um efeito, a simplificação do sistema traz um efeito econômico positivo, melhora a competitividade da economia, consequentemente, tendo a tendência de gerar mais emprego. Eu estou achando essa simplificação tão pífia. É que nós temos um sistema hoje que é tão complexo, que a gente vai diminuir de 85 para 75 impostos, você vai ter uma diminuição, você vai simplificar. Mas é algo tão perverso, né? Você vai diminuir um pouquinho a quantidade de tributos e vai aumentar tão mais a concentração de renda, a concentração de poder em Brasília, que eu não consigo ver melhora com isso. Eu consigo ver estados avançados, estados que têm uma grande arrecadação,
perdendo a sua capacidade de investimento. E com isso, perdendo a sua capacidade de ter as melhores estradas, de ter a melhor forma de escoar os seus produtos, de ter as melhores condições de ter parque industrial. Então eu vejo, você poderia ganhar de um lado, mas você perde do outro. Agora, Cris, eu vou fazer um contraponto, eu vou fazer um contraponto então, porque você não precisa necessariamente olhar pelo número de impostos, mas sim pelo volume arrecadado de cada imposto. Esses 5 impostos que você unificaram são mais de 40% da taxa. Exatamente, são muito significativos diante de todos os impostos que são cobrados no Brasil. Então, de fato, tem ali uma melhoria e muito do problema hoje é o caso a caso. É a alíquota que a alíquota que cobra para fazer caneca não é a mesma que cobra para fazer copo. Aí todo mundo chama copo de caneca porque caneca tem alíquota menor. Também. Mas agora essas coisas vão ser simplificadas. Fazer guerra de PTU. Então, mas por um lado, você tem o benefício, o meu ponto você tem o benefício da simplificação. Mas por outro lado, eu tenho o aumento da carga tributária e eu tenho a concentração no Conselhão. Conselho Federativo. Não, isso é muito ruim. Então, muito ruim. Mas esses 2 pontos aqui, pode ser que mesmo com a simplificação, esses 2 pontos de tão negativo, não tenham uma... O efeito da simplificação fica diluído. Desincentive a produção.